Vivam todos! A liturgia deste domingo coloca-nos numa cidade que foi edificada em honra do imperador romano. Coloca-nos em Cesareia de Filipe. E é exatamente aí que Jesus faz a pergunta sobre quem dizem os homens que ele é. O Evangelho retoma-nos o que já no episódio de João Batista, depois da morte de João Batista, Herodes tinha pensado, assustando-se, mas quem é este homem? E que a multidão dizia que era um dos profetas. E os discípulos corroboram a informação que já vinha desse capítulo 6. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas. Mas a pergunta de Jesus não ficou por aqui. A pergunta de Jesus vai mais à frente. Olha para os discípulos e pergunta-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Está no momento crucial da revelação dele mesmo. E Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Para Pedro, Jesus não é só o Filho do homem, mas é também o Filho de Deus. Jesus anuncia então o sofrimento que se vai abater sobre ele, sofrimento que Pedro nunca vai conseguir encaixar muito bem, nunca vai conseguir engolir esse anúncio que Jesus faz do seu sofrimento. E por isso, o que é que faz Jesus? Jesus volta-se para Pedro e, em primeiro lugar, diz: vai para trás de mim. Não é Jesus que vai seguir Pedro, é Pedro que há de seguir Jesus. A palavra que aparece nas nossas traduções litúrgicas é sai da minha frente ou sai-te daqui, mas o original dá a entender que é põe-te atrás de mim, segue-me tu. Tu és para mim Satã. Esta palavra Satã significa exatamente oposição, o opositor, aquele que está contra mim, o que é contrário. É curioso que nós utilizamos várias palavras para falar do mal, demónio, que muito ligada a daimon, a força, aquela força que se apodera de nós e que nos leva a fazer o que nós não queremos, como São Paulo diz tão bem. Também aparece-nos diabolos. Diabolos é divisão, divisor, aquele que nos divide, aquele que nos afasta, que nos separa de Deus. A palavra que Jesus utiliza para Pedro é: tu és o meu adversário, tu opões-te à vontade de Deus, tu queres fazer a vontade dos homens, não queres fazer a vontade de Deus. E Jesus anuncia exatamente essa necessidade da nossa conversão, essa necessidade de precisarmos de renunciar a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz e de seguirmos Jesus. São três ações muito práticas. Renunciar, porque de facto não iremos fazer o que nós queremos, não vamos ser nós os opositores a Deus, temos que nos render perante Deus, tomarmos a nossa cruz. A cruz era um flagelo que tantos escravos em Roma nesta altura morriam dessa forma terrível. E parece que a cruz também sinalizava aqueles que iam ser mortos, ou seja, quando havia rebuliço e se preparava uma crucificação, aquele que ia ser crucificado era normalmente o que levava ao madeiro, o que levava à cruz. Portanto, também há ali um assumir-se verdadeiramente de Cristo e com Cristo, tomar a sua cruz, assumir esta nossa condição e segui-lo a Ele, não seguirmos-nos a nós, nem querermos que Ele nos siga a nós. Somos nós que o vamos seguir a Ele. Ele é verdadeiramente o Mestre. Por isso, a liturgia deste domingo coloca-nos no cerne do próprio Evangelho, no cerne de tudo o que vai acontecer àqueles que se tornarem seguidores de Cristo. Para vós e para todos os vossos, um santo domingo. E que esta pergunta feita em Cesareia de Filipe leve-nos a reconhecer que aquele que é o nosso Rei, aquele que nós seguimos, é verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi crucificado, morto, mas que ressuscitou e está vivo. Santo domingo.